Uma hora atrás. Jimmy, just wanted to say sweet dreams. Yeah. Good night, Mom. I think he's tried to watch some illegal channels here. Illegal channels? This is just You're crazy. Five years of marriage and you have nothing to say? I'll just say it. I slept with someone. If you keep Count, talking, I'm gonna but get out of the I car. think the fact that... Nossa. O que foi? Antialérgico. Onde tem antialérgico? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia.
Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator.
O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Quem tentar impedir o que tem que Precisamos acontecer vai falar fazer sobre algo acontecer. que poucos Denzel analisam. O Washington. filme mistura Pelo três menos gêneros uma ao vez eu mesmo queria tempo. pegar alguém Ação antes que policial, cometa o crime. romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado.
O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela.
Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de vai fazer acontecer. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria.
E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje.
Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser Quem filmado. tentar impedir o que tem que acontecer O vai roteiro fazer original acontecer. se passava em Long Denzel Island, Washington. mas depois Pelo de uma menos uma visita a vez eu Nova queria pegar Orleans, alguém o antes de diretor cometer Tony o crime. Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real.
Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento.
O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, Quem mesmo tentar sabendo impedir o que dos tem que riscos acontecer isso vai poderia fazer trazer para o acontecer. presente? Denzel Washington. Lembrando Pelo que menos este é uma um vez eu vídeo queria de pegar análise alguém antes que educacional. cometa o crime. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento.
Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente?
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje.
Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real.
Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Quem tentar impedir o que tem que acontecer vai fazer Financeiramente, acontecer. Déjà Vu arrecadou Washington. 180 milhões de Pelo dólares menos uma no vez mundo eu queria todo pegar contra um alguém orçamento antes que de cometa o 75 crime. milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento.
O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento. Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente? Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos ser completamente honestos sobre uma coisa: Déjà Vu quase nem chegou a ser filmado. O roteiro original se passava em Long Island, mas depois de uma visita a Nova Orleans, o diretor Tony Scott decidiu que a cidade seria um cenário muito mais forte para a história. O problema é que poucas semanas antes do início das filmagens, o furacão Katrina devastou a região e o projeto inteiro esteve à beira do cancelamento. O que torna esse filme genuinamente especial é justamente essa decisão de continuar. Em vez de abandonar Nova Orleans, a produção decidiu voltar para lá assim que possível, tornando o Déjà Vu o primeiro longa-metragem de grande orçamento a ser filmado na cidade depois da tragédia. Denzel Washington e o elenco participaram até de coletivas de imprensa na cidade, em um gesto que muitos enxergaram como apoio simbólico à reconstrução local. Precisamos falar sobre algo que poucos analisam. O filme mistura 3 géneros ao mesmo tempo: ação policial, romance e ficção científica sobre viagem no tempo, e essa combinação em comum é justamente o que divide opiniões até hoje. Enquanto parte da crítica considerou a tecnologia de viagem no tempo pouco convincente, outra parte destaca que o roteiro tenta, com seriedade, dar lógica interna ao conceito, em vez de tratá-lo apenas como pretexto para cenas de ação. Sejamos honestos, o maior trunfo do filme é, sem dúvida, Denzel Washington. Interpretando o agente Doug Carlin, ele entrega uma daquelas atuações que parecem fáceis, mas exigem um controle enorme de presença de tela. Não é à toa que muitos fãs colocam Déjà Vu na lista de filmes esquecidos de Denzel que merecem mais reconhecimento, ao lado de outros trabalhos que também não tiveram o alcance que mereciam na época de lançamento.
Um detalhe curioso do elenco de apoio: Val Kilmer interpreta o agente que lidera a unidade de vigilância experimental e Jim Caviezel, que havia acabado de viver Jesus em A Paixão de Cristo, assume aqui o papel completamente oposto, como o antagonista da trama. Essa escalação gerou comentários na época, justamente pelo contraste entre os dois papéis tão diferentes na carreira do ator. O filme também guarda uma curiosidade de bastidores pouco lembrada. A trilha sonora ficou a cargo de Harry Gregson Williams, compositor conhecido por seu trabalho em outras produções de ação de grande orçamento, e ajudou a dar ao filme um tom mais tenso e imersivo nas cenas em que o protagonista literalmente observa o passado acontecendo em tempo real. Financeiramente, Déjà Vu arrecadou 180 milhões de dólares no mundo todo contra um orçamento de 75 milhões, sendo o 23º filme de maior bilheteria de 2006, um resultado sólido, mas longe de ser um fenómeno, o que ajuda a explicar porque ele acabou ficando na sombra de outros trabalhos de Denzel Washington na mesma década. Vamos ser honestos sobre o legado. Déjà Vu não é o filme mais lembrado da carreira de Denzel, mas é justamente por isso que ele desperta tanto interesse hoje. É um daqueles filmes que, ao ser redescoberto, surpreende quem esperava só mais um suspense policial comum e encontra uma trama bem mais ambiciosa do que o trailer sugeria. E você, o que acha? Você acredita que seria capaz de mudar o passado se tivesse essa chance, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer para o presente?